Neste momento aqui, a gente está demonstrando como determinar o teor de proteína bruta e NDT de alguns ingredientes de uma fórmula. Nós demonstramos aqui a fórmula, por exemplo, constituída de farelo de milho e soja, onde a gente tem 60 kg de farelo de milho, 40 kg de farelo de soja. Vamos nos dados da composição bromatológica em relação à matéria seca, teor de proteína bruta e NDT dos alimentos. Geramos os cálculos, convertemos primeiro, nós estamos aqui em matéria natural para matéria seca, e executamos a multiplicação do teor de proteína. Então fizemos nesta fórmula aqui, onde tem dois ingredientes, que é farelo de milho e farelo de soja, com 60 kg de farelo de milho e 40 kg de farelo de soja. Ao executar os cálculos, observamos que nós temos aqui 20,59% de proteína bruta nesta mistura, ou nesta fórmula, e 73,74% de NDT nesta fórmula. Então, se nós temos na propriedade 60 kg de farelo de milho mais 40 kg de farelo de soja para dar um total de 100 kg, nós vamos ter aí o teor de proteína bruta de 20,59% e NDT 73,74%. Então vocês precisam saber calcular para determinar qual o teor de proteína bruta, NDT, e também de minerais dentro desta formulação que está lá numa propriedade rural. Que o vaqueiro pode chegar e falar assim, essa mistura aqui eu fiz com 70 kg de milho e 30 kg de soja, ou 55 kg de um ingrediente e o restante com outro para dar 100 kg. Então você precisa saber executar o cálculo para determinar o que tem de proteína bruta e NDT para ver se vai atender a demanda, ou seja, o déficit, a correção de déficit dos animais, no caso na pecuária de leite ou mesmo na pecuária de corte, se for um aporte no coxo, com concentrado. Aqui nesse exemplo nós já temos o farelo de trigo, farelo de soja, farelo de milho, núcleo mineral e o calcário calcítico, totalizando 100 kg da mistura. Então também eu preciso determinar numa propriedade rural quanto é que eu tenho de proteína bruta e NDT nesta fórmula. A interpretação é a mesma, eu tenho que ter o teor de matéria seca dos ingredientes, o teor de proteína bruta e NDT. Núcleo mineral e calcário calcítico eu não tenho proteína bruta nem NDT. Eu vou ter proteína bruta e NDT dos outros elementos, dos outros ingredientes. Executando a matemática, nós chegamos aqui o mesmo cálculo, transformamos primeiro em matéria seca, convertemos o trigo, a soja e o milho, que aqui está em matéria natural, para matéria seca. Ao convertermos para matéria seca, a gente faz a matemática, a multiplicação em proteína bruta e NDT. Gerou essa tabelinha aqui, esse quadro esquemático, simplesmente você faz esse quadro esquemático, ao realizar uma visita numa propriedade, você anota os ingredientes, senta ali rapidinho e faz essa conta. Então, com esses ingredientes, nós determinamos aqui, nesse exemplo demonstrativo, que nós temos 14,53% de proteína bruta e 68,78% de NDT. Eu poderia ter outros ingredientes aqui, na forma de concentrado, e conseguir também chegar nesse teor de proteína bruta, NDT e também minerais desta fórmula. Então é desta forma que a gente consegue observar na propriedade rural como é que está a formulação do concentrado. Porque muita gente chega numa fazenda e tem lá uma batida que eles falam, uma mistura de X e Y quantidade de ingredientes. E às vezes não sabem realmente o teor de proteína bruta e NDT. Então isso aqui vocês não vão trabalhar mais na cega. Vocês vão conseguir trabalhar de forma técnica definindo qual o percentual de proteína bruta e NDT. E se for necessário, reformular este concentrado para atender a demanda ou até aumentar a proteína bruta um pouco ou mesmo diminuir, dependendo da categoria animal, assim como o NDT. Porque a gente não pode, baseado no volumoso que está consumindo, está empurrando proteína bruta ou mesmo NDT sem necessidade. Quanto mais o volumoso é de boa qualidade que está fornecendo para os animais, menos déficit eu vou ter, dependendo da categoria animal. Se for vaca de leite, por exemplo, vacas de baixa produção, com, por exemplo, 8, 10 litros de leite, esse lote de vacas comendo um volumoso de boa qualidade, na maioria das vezes, eu não tenho como determinar aqui, mas na maioria das vezes, dependendo do alimento volumoso que esteja comendo, pode ser que está atendendo todas as demandas de proteína bruta, NDT, ou seja, as exigências nutricionais e minerais que a vaca está consumindo, assim como o mineral lá de livre demanda no coxo. Então não vai ter uma fórmula mágica, não vai ter uma fórmula padrão, onde todos os produtores de uma região, de uma cidade, de
Várias fazendas vão comprar para atender sua necessidade. Esse é um erro da nutrição animal. Ah, eu preciso comprar lá um concentrado com 23% de proteína bruta e 78, 80% de NDT. Não é assim que funciona. Não é uma fórmula mágica que vai atender a demanda de seu animal. A base do sistema vai ser um volumoso de boa qualidade e baseado nos cálculos de nutrição animal por categoria animal, por produção de leite, quando é vaca de leite, nós vamos ter um déficit de X, Y, Z em quantidade de quilo ou percentual de proteína bruta NDT, ou dos dois elementos, ou apenas só de um. Eu gosto sempre de exemplificar. Às vezes nós estamos aí com uma vaca comendo num pasto de mombaça, de zure, adubado, com ureia, todo o solo em equilíbrio. E são vacas, por exemplo, de 14, 15 quilos de leite. E às vezes, a própria forragem no pasto, no pastejo, está atendendo a demanda em PB, em proteína bruta. Eu vou ter um déficit em energia NDT. Então eu preciso calcular o que esse animal está ingerindo no pasto, qual a qualidade nutricional desse pasto e, se necessário, eu corrigir, fazer uma correção com energia. Qual é o elemento que está em déficit? Se for energia, eu posso optar por um farelo de milho, mais um núcleo mineral para ingestão forçada, e estou atendendo a demanda. E qual a quantidade? Não vai ter também uma regra universal, assim, tem que dar 4 quilos para essa vaca, 5, 6 quilos. Muitas vezes é uma vaca, como eu estou falando, de 14, 15 litros para baixo de leite, e às vezes 1 ou 2 quilos de concentrado vai atender o déficit nutricional em relação a esses elementos para essa categoria animal. Tá bom? Tá entendido? Muito bem, assim que funciona na parte de nutrição animal.